sabe. É muito difícil chegar, às vezes, nessas mesas de conversa e ver que os profissionais não têm noção do que são, não têm noção da competência, daquilo que representam. Nós representamos muito, porque nós modificamos o meio aonde vivemos. Cara, imagina isso, o engenheiro modifica o meio aonde ele vive. Mas muitas vezes a gente não tem essa visão de modificação do meio onde a gente vive, e a gente perde oportunidade. Num grupo de engenharia, de networking, qual é a finalidade de você fazer uma discussão política? Cara, para mim, nenhuma. "Ah não, mas os políticos, eles vão modificar a engenharia, eles fazem parte da mudança", só que não, não fazem parte da mudança. Diretamente, essa mudança ela pode ocorrer ao longo de um tempo, através de todos nós. Todos nós podemos fazer um pouquinho para que a gente possa promover a mudança dentro da engenharia. E é sobre isso e está tudo bem. Eu não sou obrigada a concordar com ninguém, ninguém é obrigado a concordar comigo. E como eu disse, está tudo bem. Quando você é profissional de engenharia, muitas vezes a gente tem que entender que aquele profissional liberal tem um grande peso dentro das nossas discussões, o ser profissional liberal, trocar ideias com outros profissionais, participar de maneira proativa das discussões, mas não aderir a qualquer ideia, focar em fazer negócios, focar em oferecer o seu serviço, o seu produto, a sua ideia. E é basicamente sobre isso quando a gente entra nos grupos de networking. Mas a maioria das pessoas que estão nos grupos de networking, infelizmente, não tem essa visão. E como eu disse, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada. Mas se a gente não cultivar uma visão madura em relação à engenharia, digamos que a gente está perdendo tempo. E foi basicamente isso que eu disse no grupo de networking hoje. Eu disse para o pessoal que era perda de tempo qualquer tipo de discussão que não fosse em prol da engenharia, em prol principalmente da criação de oportunidades, porque quando a gente começa a discutir política no grupo de engenharia, a gente perde uma galera se manda do grupo, e aí a gente fica lá com cara de tacho. E na boa, gente, tá tudo bem. Quando a gente fala de networking, eh, a gente precisa ter uma visão em relação ao networking que a gente está cultivando. A gente precisa entender que uma publicação em rede social é um networking que a gente faz. A gente precisa entender que uma publicação que a gente faça lá no LinkedIn é um networking que a gente faz. A gente precisa entender que quando eu curto uma publicação de alguém no LinkedIn ou de uma empresa lá no Instagram, eu estou fazendo networking. Um comentário que eu deixo na publicação de uma empresa, de uma organização, de uma entidade, é um networking. De certa forma, tudo que eu faço é networking? Sim, a maioria das vezes, tudo que a gente está fazendo dentro do meio social é uma forma de fazer networking, mas eu preciso cultivar a visão de fazer networking. Assim como eu gravando essa live, deixando ela gravada aqui no YouTube, disponível para todo mundo, é uma forma de fazer networking. Mas eu preciso ter a visão e criar isso de maneira proposital. Para quê? O objetivo principal é o de sempre: compartilhar ideias, conversar com pessoas e divulgar ideias. É sobre isso, e tá tudo bem. Então, eu vou finalizando essa live, sinceramente eu não sei nem por onde eu finalizo essa live, mas eu consigo. E é sobre isso e tá tudo bem. E a gente se vê na próxima live, que provavelmente vai ser em breve. Tá bom, gente?